Esse momento, todo culto de celebração de Páscoa, é um culto muito especial para nós, cristãos. E é um culto onde não tem como não falar da ressurreição, não tem como não falar de algumas coisas tão importantes para a nossa fé. E eu quero começar pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento. Queria que você fechasse seu olho mais uma vez e pudesse orar, pedindo a Deus que falasse com você de forma especial. Sempre há alguma coisa da palavra, alguma coisa do Senhor, do Espírito Santo, que pode sim falar conosco. Então põe mão no teu coração, faz essa oração, que seja Deus, de alguma maneira, comunicando a você nessa noite. Pai, aqui está a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui e anunciar a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que apesar do pregador, o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ter o Espírito Santo passear hoje em nosso meio e trazer mudança, trazer coisas que possam marcar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É Páscoa, tanto se fala em Páscoa nessa época, e os jornais, hoje, muito mais do que isso, as redes sociais, tem gente que sinceramente, tem gente que nem aguenta mais ouvir falar de receber mensagem em WhatsApp de Páscoa. É verdade ou mentira? É verdade. De tanta mensagem, algumas até importantes, mas você recebe tanta mensagem, tanta coisa, que tem algumas que você não quer nem mais abrir, de tanta mensagem que você recebe. E aí a gente vai perdendo um pouco, sabe, da importância desse momento no dia a dia. Eu vejo pessoas falando assim, Feliz Páscoa. E gente que assim, cá comigo, fico pensando se já entendeu o que é Páscoa de fato. Essa é aquela data que os pregadores sérios queriam ter 2 ou 3 horas para pregar. Mas aí seria uma vigília, né? Eu vou tentar ser breve. Mas pensei em falar sobre isso, a Páscoa em cenas. É um período também que há muito teatro, igrejas fazem teatro, a gente não tem gente suficiente para fazer um teatro grande, né? Gente que viaja, vai lá para Nova Jerusalém, né, em Pernambuco, para ver uma peça teatral sobre Jesus, sobre a paixão de Cristo, como é falada. Mas existem tantos textos bíblicos, existe uma trajetória que se requer para que nessa data seja colocada a nossa memória. E eu resolvi hoje fazer algumas cenas, numa sequência lógica, e tentar trazer o significado da Páscoa da maneira mais simples, mais direta, mais fácil de entender, para que você inclusive diga para as pessoas o que é a Páscoa. Primeira cena é sobre um Deus misericordioso e libertador. Essa cena, essa imagem aí que você está vendo. E a gente pede ajuda, Netão, eu já agradeço a ele, mas que ele pediu ajuda à inteligência artificial, né, para montar essas coisas. Hoje há tanto recurso, vamos botar esse recurso para trabalhar para o reino também. E a gente fica pensando, eu me lembrei do texto de Moisés, olhou para a imagem, um povo escravizado, um povo no Egito antigo, sendo forçado a trabalhar. É nesse contexto que a palavra Páscoa vai surgir. Eu quero ler com os queridos Êxodo 3, a partir do 1. Diz assim, Êxodo 3, a partir do verso 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo.
no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Pode voltar para aquela imagem. Desde a chamada de Abraão, o povo foi parar no Egito. Esse momento é o momento onde Moisés recebe o seu chamado para libertar o povo, e Deus tem essa conversa muito clara com Moisés. Eu ouvi o clamor, o povo está oprimido, opresso lá no Egito, e o povo está sofrendo a ponto de me clamar, e eu vou fazer algo. Eu resolvi descer aqui para resolver. Moisés, você vai ser meu instrumento. Sabe, o povo tornou-se escravo. E essa trajetória, lemos Êxodo 3, mas a trajetória de Êxodo 1 e seguindo até o capítulo 11, Moisés é esse instrumento de Deus, de forma miraculosa, de forma maravilhosa. Deus usa a vida de Moisés para fazer maravilhas, prodígios, sinais. Deus levanta Moisés como libertador e prefigura do maior libertador que a humanidade haveria de ver: Jesus. Sabe, deixa eu trazer isso para nós hoje, essa primeira cena. Há pessoas hoje, nesse ano que estamos falando aqui, pessoas em muitas prisões. Não é um Egito mais regional, local, como uma nação física, mas um Egito espiritual. Pessoas presas no pecado, pessoas presas à bebida, pessoas presas aos vícios de prazer, pornografia, impureza sexual, pessoas presas a outras pessoas que as oprimem de alguma maneira, gente que não sabe o que fazer com isso.
pessoas que são escravizadas também por sentimentos, pessoas que têm sido vítimas de sentimentos próprios que tomaram conta de si, o medo, o pavor, a ansiedade, depressão, pessoas que estão presas com culpa do passado, um Egito mental, um Egito espiritual, sentimental, vidas depressivas, vidas amarguradas, pessoas que têm falta de perdão, e isso prendeu a alma, famílias inteiras, escravizadas a um estilo de vida que não agrada a Deus, mas não sabe como sair, pessoas presas ao orgulho, pessoas que não sabem reconhecer o erro, pessoas que não sabem chegar e pedir perdão a alguém e separaram a família, pessoas presas. É você? É a sua vida, é a sua história. Você não precisa estar no Egito naquela época para ser um escravo. Há muita escravidão hoje. Sabe, eu quero dar uma notícia para você. Não há prisões, não há um lugar de escravidão que resista ao grande eu sou. Não há nenhum lugar espiritual ou sentimental ou da sua alma que o grande eu sou não possa ir lá e fazer um milagre e curar. Deus trouxe você hoje aqui para lhe fazer uma pessoa livre. Não há barreiras que sejam intransponíveis, porque Deus é o Deus de libertação. Porque Jesus, esse nome, essa pessoa, e vamos chegar lá, é o libertador maior e único, incomparável, incomensurável. Que Moisés era apenas uma sombra muito pequena do que ele podia fazer. A segunda cena é um Deus que provê salvação por meio de um cordeiro. E você imagine isso aí, umbrais de portas. Êxodo capítulo 12, não vamos ler muito, mas separei 6 ou 7 versos só, para trazer essa imagem. Olhe para a imagem. Já era após a 9ª praga. Deus já havia se manifestado de muitas maneiras, mas chega um momento onde Ele institui a Páscoa, e é aí que nasce a Páscoa como conhecemos em sua origem. Ela vai tomar outra proporção depois, vou chegar lá, mas ela nasce aí. Êxodo 12, verso 21, preste bem atenção. Êxodo 12, verso 21, diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Lembra? Os opressores. Quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre, e quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu. Observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este?, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão.
Aleluia. Aleluia. Que simbolismo, que significado, que momento marcante na vida do povo de Deus. A maneira de como Deus conduz toda aquela libertação do povo, do faraó, das crenças egípcias é muito interessante, porque não foi uma libertação apenas para a vida, ou seja, não permitindo a morte entrar, mas Deus estava fazendo uma desconstrução. Você sabe que quando vivemos por muitos anos, e o povo estava ali há séculos já, 4 séculos aproximadamente, pouco mais, mas vivendo ali com tantos ritos egípcios, cultos pagãos, coisas que desagradavam a Deus, mas o quanto isso interferia na vida daquele povo. E Deus vai trabalhando em cada momento nessa desconstrução, e aproveita a vida de Moisés e esses 10 milagres, atos miraculosos, para fazer uma coisa muito interessante. Perceba, por exemplo, o rio Nilo era considerado um deus, e você sabe na história, se você ler do capítulo 7 em diante, até chegar aí na Páscoa, você percebe como Deus vai desconstruindo. O rio Nilo foi condenado naquele momento. O rio sangrou. As águas ali, a primeira praga é uma ironia de Deus, fazendo com que um Deus, com D minúsculo, né, que é o rio, eles cultuavam porque o rio dava peixe, o rio banhava as águas, a margem para poder eles plantarem, eles usavam a água e o rio era adorado. Mas Deus faz o rio sangrar, para dizer que Ele é que é o Deus de toda a criação, o Deus que dá o rio e que faz como Ele quer. Ele está no controle da natureza. Perceba a segunda praga, por exemplo, ele desmascara a deusa Heket, que dava o nascimento. É a praga das rãs. Eu não vou falar das 10, mas perceba, essa deusa, ela tinha uma cabeça de rã e um corpo de mulher, e eles a cultuavam como uma deusa que dava a fertilidade, controlava o nascimento. O que é que Deus faz? E multiplica as rãs, a ponto que os egípcios tinham que andar pisando nas rãs, pisando na cabeça da deusa. Percebe? Mais uma ironia de Deus. E a deusa que controlava a fertilidade agora se descontrolou, porque é uma praga, é rã em todo canto, causando nojo para os egípcios, causando uma verdadeira ojeriza. E assim Deus faz. É interessante isso. Um outro dia, quem sabe, podemos falar melhor sobre isso. Mas há outras pragas. O Deus Sol, por exemplo, a 9ª praga, pulei um bocado, a 9ª praga, o Deus que era adorado, Deus Ra, ou Amon, tinha outros nomes, mas o Deus do Sol, o Deus Sol, que era adorado, tão adorado que, por exemplo, Ramsés, o faraó, puxava o nome para si, o Deus Ra, para ser um comparativo de sol. Ou Tutankhamon, o sinônimo, também puxou para si esse nome. Deus pega e dá trevas. Deus pega com que os egípcios não enxergassem um palmo à frente, porque Ele é o Deus da luz. Mas Ele controla a luz, e as trevas estão no poder da mão dEle. O universo, Deus é o Deus que nos dá luz. E Jesus é a maior expressão da luz. Não se compara ao sol. O sol é um componente criado. A luz estava ali, sendo a ironia, brincando com os deuses do Egito, desmascarando cada um deles. Sabe, gente, deixa eu aplicar isso para nós. Tem pessoas, muitas pessoas ainda, vivendo, até crentes,
vivendo, flertando com deuses do mundo, a riqueza, sabe, até cultuando esses deuses sem perceber. Pessoas que estão tão ligadas ao dinheiro, que o dinheiro chega a ser um Deus para ele, sabe, poder, pessoas que dariam tudo para ter poder, popularidade, pessoas que estão muito ligadas a isso, se preocupam demais com as coisas, a sua popularidade, prazer, pessoas que estão escravizadas a esses deuses modernos, não como o Egito, mas talvez até piores, deuses que às vezes não temos nem a consciência que estamos cultuando hoje, mas estamos fazendo isso. Misericórdia de nós. A Páscoa é um convite a honrarmos a Deus unicamente, a nos lembrarmos que Ele é o único e suficiente, o Senhor de nossa vida, de nossa existência. E ao mesmo tempo que eles faziam isso, algo aparece muito forte. É a ideia de um cordeiro. Pode passar a outra imagem. E eles tinham que entrar nas casas e fazer. Deu fome aí, gente, né? Que eu sei. Fazer uma refeição, um jantar. Mas não era um jantar comum. Era um jantar com um simbolismo muito forte. Pela noite, a noite antes da libertação, a noite da Páscoa, que assim Moisés explicou. Sabe, essa história nos lembra caminharmos por fé. Eles precisavam de fé para acreditar que um cordeiro, o sangue de um cordeiro, passado nos umbrais das portas, passado na viga das portas, com o isopo, aquela, sabe, é uma plantinha. Quem for a Israel conosco o ano que vem vai poder ver, quem sabe, um isopo. Mas passava, molhava no sangue do cordeiro e passava nos umbrais. E é interessante como o simbolismo é tão forte. Nós hoje não temos a dimensão daquela noite, do que aconteceu. Trancados dentro de casa, com um cordeiro, eles não sabiam. Eles só estavam sendo educados na mente deles que o sangue de um cordeiro poderia livrar da morte. E Deus estava trabalhando a mente deles para focar que era um cordeiro, o sangue desse cordeiro, o sacrifício, a morte de um cordeiro que poderia substituir a morte do seu primogênito. A 10ª praga era essa: matar os primogênitos. E assim foi. Assim com aqueles que não creram. Quem sabe alguém disse assim: que besteira é essa? Que viagem, Moisés está viajando, ele está louco. Vai ter anjo destruidor, coisa nenhuma. Não sei se alguém pensou assim. Não sei se os egípcios pensaram algo sobre isso, ouviram alguém soprar essa ideia, ou vendo os hebreus fazendo isso. Que é isso aí? Não, é porque a gente está fazendo isso aqui porque a gente vai ser livre da morte. Está tudo um doido aí. Mas alguém creu. O povo hebreu creu. Sabe, a fé. A fé no sangue do cordeiro. Isso estava educando aquele povo. Educando para quê, queridos? João capítulo, aí eu vou chegar agora no Novo Testamento. João capítulo 1, verso 29. João 1, 29 e 30 diz algo muito especial. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, esse é o João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem
que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João apontou para Jesus e o identificou, o Cordeiro de Deus. Se você continua lendo o capítulo 1, você vai ver que ele diz de novo para os seus discípulos, e os discípulos deixam de seguir João e começam a seguir Jesus. Está ali aquele que eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Sabe, ele é o Cordeiro que não tira o pecado só de um grupo, não. Ele tira o pecado de todo aquele que crê. O Cordeiro de Deus que seria morto. E chegamos na terceira cena, ou quarta, né? Nem sei aí. Um jantar memorável de Páscoa. Um jantar com o Cordeiro vivo. Um jantar que certamente não foi assim. Essa é obra de Leonardo da Vinci. Mas um jantar que foi retratado por tantos artistas. E aí Jesus está no centro. Os discípulos ali, cada um com características. Quem estuda arte vai poder identificar várias coisas aí. Mas é bem verdade que era bem diferente. Outro dia eu vou falar mais sobre isso. Mas a mesa era em U, eles sentados no chão. O convidado especial não ficava no centro, ficava nas pontas. E aí, veja o que está em João, capítulo 13, verso 1. João 13, 1 vai nos trazer algo muito especial. E eu quero que você venha, mergulhe comigo nesse texto. Antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o que, irmãos? Até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Preste bem atenção agora ao verso 19. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que ambiente é esse, irmãos? Ali junto, no cenáculo, em Jerusalém, no Monte Sião, ali, Jesus com seus discípulos estão
fazendo a última Páscoa, para Jesus ali em carne com eles. E é um momento muito especial, porque Jesus, ele faz algo que tradicionalmente era feito. Você lembra quando Moisés instituiu? A Páscoa era feita de geração em geração, ano após ano, lembrando, trazendo à memória o Cordeiro, a história completa, os umbrais das portas, contada, aquele jantar, aquele ambiente familiar. Cada família se reunindo. Nesse caso, a família de Jesus, naquele momento eram os discípulos, uma família especial. E esse ambiente é um ambiente de memória, de um tempo de sofrimento, com elementos simbólicos demais, que perpetuavam a explicação, mas que em breve ganhariam um significado mais amplo e mais profundo. O que Deus fez, o seu amor, o seu livramento, mas já ressignificando para o que Jesus iria fazer. Sabe, gente, às vezes o que nós perpetuamos através das nossas memórias, elas não são aquilo que deve ser perpetuado. Mas nós precisamos entender a memória que a Bíblia nos faz. Nós precisamos do ensino de Cristo. Nós precisamos fixar isso para as nossas crianças, fixar isso para a nossa memória, ano após ano. Jesus precisa ser lembrado. Mais que isso, Jesus precisa ser celebrado. Páscoa é celebração. A Páscoa é o momento onde naquele momento havia um cordeiro morto, mas o cordeiro vivo estava com eles. O amor infinito estava ali presente. E Jesus iria se sacrificar por eles, queridos. Jesus iria purificá-los. E daí o simbolismo tão forte, tão profundo, de Jesus pegar uma toalha, uma bacia, água, e começar a lavar os pés deles. Purificação. Jesus estava se antecipando ao que a sua morte faria. E ele, sabe, queridos, lavar os pés de uma outra pessoa, nesse contexto onde era um servo, o servo mais ralé, o servo mais simples, que não servia para fazer outra coisa, era esse servo que lavava os pés. Agora perceba, o Senhor do Universo, aquele a quem havia sido toda a existência, a Bíblia profetizada, profetas falados, tantas coisas aponta toda a Bíblia, toda a existência aponta para Cristo. Naquele momento, o próprio Senhor estava ali, encarnado, e ele sim se coloca como servo, o servo sofredor, e ele se curva. Lavar os pés é muito mais do que representar a purificação de alguém, de aliviar os pés de alguém da caminhada e limpar, mas é se curvar diante do outro, é trazer a melhoria para a vida do outro, é se colocar como menor, é se colocar como servo, estar à disposição para servir o outro. Tudo isso está aí, é ser instrumento de bênção para o outro. Você tem sido instrumento de bênção. Jesus estava ali celebrando a Páscoa com eles. Você está comigo? Jesus estava celebrando a Páscoa, pegando toda a história tradicional, simbólica, e trazendo que um novo significado. E ele traz a ideia de servir. Ele traz a ideia de um amor que dá vida. O quanto vivemos de fato o amor. O quanto o amor está presente nas nossas relações de fato. O amor que vive sem pensar em si. O amor que pode agir mesmo
quando o outro não tem nada para oferecer, quando o outro não merece, quando o outro até tem um preconceito ou uma barreira com você. O amor que quebra essas barreiras, o amor que perdoa, o amor que ama até o fim, como lemos em João, o amor que ama até o fim, o amor que se sacrifica. E aí vamos à penúltima cena, a cena da cruz. E essa cena, eu não posso esquecer do que Isaías disse profeticamente. A profecia de Isaías 53. Isaías 53, a partir do verso 1, descreve anos antes essa cena. O que estaria acontecendo no físico, no espiritual, sobretudo. Um momento histórico no espiritual da humanidade. E ele diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com um rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Queridos, que descrição! Que descrição! É uma descrição espiritual, é uma descrição de uma justiça sendo completa ali no meu lugar, no seu lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi a cruz, ele foi traspassado. E há tantas coisas que poderíamos, é outra pregação aí, esse texto. Mas João, se referindo a esse momento, João 3,16, você pode dizer comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A cruz, como diz a música, revela o seu amor para mim. A cruz, sabe, a Páscoa tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. É a Páscoa, que era o Cordeiro, mas um símbolo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele na cruz completa a sua obra de sofrimento, de dores, de ser servo sofredor. Mas há tanto para falar. 1 Coríntios 15, Paulo fala no verso 1. 1 Coríntios 15, verso 1, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estava tudo nas Escrituras, queridos. A morte dele, Isaías havia escrito, e outros profetas, Daniel, Miqueias. Se você fizer um estudo, há mais de 60 profecias diretas de cumprimento na vida de Jesus enquanto ele viveu no seu ministério. A cruz de Cristo nos constrange. Deixa eu aplicar isso para mim e para você. Sabe, se você sabendo de toda essa história, sabendo que Jesus é a Páscoa, é a libertação, Jesus, o sangue dele na cruz, é que nos livra do destruidor, é que nos livra da morte eterna, que a sua morte na cruz foi no meu lugar e no seu lugar. Ele é a nossa Páscoa. Se isso não muda a sua atitude, você não entendeu nada. Você tem vivido como um estranho. Se você compreendeu a obra de Cristo, se você não viver para Ele, tem algo muito estranho nessa história. Crer em Cristo é assinar que você morreu com Cristo na cruz, e você reviveu para uma nova vida. Esse é o significado do batismo, por exemplo. Por isso nos batizamos. Por isso conscientemente vamos às águas, para mergulhar e morrermos para a vida antiga e nascermos em uma nova vida. Aleluia. Paulo disse, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É viver para Ele. Já estou crucificado com Cristo, o mesmo texto vai dizer. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entregue-se de coração. Entregue-se, rompa com uma vida para si mesmo. Mas entregue-se, viva para Deus. E vamos à última cena. Não menos importante, mas aqui nos aponta para a esperança. A obra final de Cristo estava ali. Essa cena, o túmulo vazio, a ressurreição. Paulo fala em 1 Coríntios 15 sobre o significado da ressurreição, que tudo se consuma na ressurreição. A obra de Cristo, sabe, a cereja do bolo, e que dá o significado a toda a história, é a ressurreição. É mostrando o poder, que Ele é a vida. Ele é a vida e o poder da ressurreição, que faz vencer a morte. Ele é o dono da vida. Ele é a ressurreição e a vida.
Mateus 28, verso 1, diz assim, 28, Mateus 28, verso 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Aleluia, aleluia. E o verso 9 diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Paulo retrata que mais de 500 pessoas testemunharam Jesus ressurreto. Se você quiser, leia 1 Coríntios 15, e você vai ver Atos também falando. É tão grandioso esse acontecimento, que a própria palavra registra isso em vários momentos. A ressurreição. Jesus morreu em nosso lugar, completou a obra da salvação eterna, mas ele está vivo. E ele está vivo para se relacionar comigo e com você. É possível viver uma vida com Jesus, ouvindo e sendo ouvido, sendo aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Você tem se relacionado com Cristo? Você tem vivido essa vida que vale a pena, a vida com Cristo? Você tem honrado o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da história. Jesus é Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa Páscoa. Aleluia, aleluia. Moisés foi uma sombra apenas do que Jesus de fato é. Quero concluir trazendo que a Páscoa é essa celebração da libertação. Uma história inicial onde um povo vê os milagres e as obras de Deus e pode entender que haveria um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E um desenrolar de geração em geração, até chegar no ministério de Cristo, onde ele faz também a Páscoa e traz um novo significado. Agora a Páscoa está aqui à nossa frente, a celebração. Jesus disse: olha, façam isso, aquela refeição, em memória de mim. Não celebramos mais a Páscoa como celebravam antes. Falamos para entendermos a história, mas a nossa Páscoa tem um novo significado. Está aqui à mesa. É o memorial da ceia do Senhor. Você entendeu isso? Se alguém lhe perguntar: você celebra a Páscoa como os judeus celebravam e alguns celebram ainda? Não, não é bem assim. Aquilo traz uma sombra da verdadeira Páscoa, do verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que está vivo, que não está mais na mesa, ele está conosco, vivo. E a nossa Páscoa é a ceia, é Jesus, é essa memória tão importante para nós, e celebramos com todo cuidado, todo respeito, dignidade pela palavra. Termino trazendo a ideia da ressurreição, que um dia estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18 é o texto que eu termino. Irmãos,
Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aleluia, aleluia. Que você vire para o seu irmão agora e diga assim: feliz Páscoa com Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia, aleluia e aleluia.